Nosso destino é determinado por nossas ações, não por nossas origens. Uau! Que frase forte, né? É com essa ideia poderosa que a gente começa a nossa análise de hoje. E o que a gente vai fazer aqui é basicamente decodificar o manual de estratégias do primeiro bilionário da história. E o mais legal é que tudo isso que a gente vai ver é baseado em algo muito pessoal, as cartas que o próprio J.D. Rockefeller escreveu para o filho dele. Para mim, o segundo lugar não é diferente do último. Olha só que pensamento! Essa frase já mostra, logo de cara, a mentalidade de tudo ou nada que definiu esse homem. Pensa só, ele foi o primeiro bilionário do mundo, um verdadeiro construtor de impérios. E o que a gente tem em mãos aqui é um acesso a uma fonte de sabedoria que é, assim, super única. A gente está falando de uma série de cartas particulares onde ele basicamente ensinou para o filho tudo o que ele sabia, sobre poder, sobre riqueza e, claro, sobre a vida. Então, o que temos aqui é o projeto dele para a vitória, tudo condensado em 3 princípios fundamentais. É tipo um guia que ele considerava essencial para quem não quer só participar do jogo, sabe? Mas para quem quer de fato vencer. Vamos lá para o primeiro princípio do Rockefeller, que é sobre o ponto de partida de todo sucesso. Projete a sua mente. Pensa nisso como a fundação de uma casa, a base interna. Ele acreditava piamente que antes de qualquer coisa acontecer no mundo real, a batalha mais importante já tem que ter sido travada e vencida aqui dentro, na nossa própria mente. E aqui o Rockefeller já começa com uma divisão bem clara, quase um céu e inferno do trabalho. De um lado, o inferno, que é ver o trabalho como uma simples obrigação, um peso. E do outro, o paraíso, que é enxergar o trabalho como um prazer, até um privilégio. Para ele, era simples assim. Perder o trabalho era, no fundo, perder a própria felicidade. E essa ideia aqui ilustra o ponto de vista dele de um jeito brilhante. A maior recompensa do nosso trabalho duro não é o que a gente ganha, mas o que a gente se torna. Ou seja, o mais importante não é o dinheiro que entra, mas a pessoa em que você se transforma no processo. O trabalho, para ele, era sobre construir caráter, não só encher os bolsos. Tá, mas e o fracasso? Para muita gente, é o fim da linha, certo? Mas na mentalidade do Rockefeller, a coisa é totalmente diferente. O fracasso é ressignificado. Ele diz que não é uma lápide, um ponto final, mas sim um degrau. É uma experiência para aprender, uma chance de entender o que deu errado, pegar o que funcionou e começar de novo, só que de um ponto muito mais alto. Sabe aquele ditado, o fracasso é a mãe do sucesso? Pois é, ele discordava totalmente. Para Rockefeller, a fé inabalável em si mesmo é que era o verdadeiro pai do sucesso. A autoconfiança, segundo ele, era um motor principal, a força que realmente gera a vitória. Ok, então com a mente já projetada para a vitória, a gente chega no segundo princípio, arquitete a sua sorte. Agora o foco muda, sabe? A gente sai do mundo interno e vai para o externo. A questão aqui é como criar oportunidades de forma ativa, com estratégia, em vez de ficar sentado esperando a sorte bater na porta. E a visão que o Rockefeller tinha sobre sorte era bem peculiar. Ele dizia que a sorte é o que sobra do design. O que isso quer dizer? Basicamente, que a sorte não é algo que acontece por acaso. Ela é o resultado de um planejamento cuidadoso, de uma estratégia bem pensada. É a preparação que te coloca no lugar certo, na hora certa, para aproveitar uma oportunidade. Vamos ver como isso funcionou na prática, que fica mais fácil. A forma como ele dominou a indústria do petróleo não foi sorte, de jeito nenhum. Foi um plano. Passo 1, ele definiu uma meta gigante, que era controlar a indústria toda. Passo 2, criou um plano detalhado, que foi formar a Standard Oil. Passo 3, aqui entra a paciência estratégica. Ele esperou o momento de caos na indústria, quando os concorrentes estavam quebrando. E aí, passo 4, o bote decisivo. Ele comprou mais de 20 concorrentes em só 2 meses. Ele não teve sorte, ele criou a própria sorte. E essa frase dele aqui resume tudo perfeitamente. Eu não vivo da sorte dada por Deus, mas sim da sorte que eu planejo. É sobre tomar as rédeas, sabe? Sobre ser o arquiteto do seu próprio destino e não um passageiro. Bom, com a mente no lugar e a sorte sendo construída ativamente, a gente chega no último pilar, domine os seus princípios. Aqui a gente fala daqueles traços de caráter que para o Rockefeller eram inegociáveis. Eram eles que sustentaram o sucesso de verdade, aquele que dura. Eu não vou para a guerra, mas eu destruo concorrentes. Puxa, que declaração, hein?
É direta, é implacável e mostra exatamente qual era a abordagem dele para a competição. Ele não viu os negócios como um jogo de amigos. Era um campo de batalha e o objetivo era um só, a vitória completa. Mas calma lá que tem um detalhe importante aqui. Ele era totalmente contra truques sujos, antiéticos, engano. Para ele, isso destruía a dignidade e fechava portas no futuro. O que ele queria era uma vitória que ele chamava de boa, completa e decente. Ou seja, era sobre vencer de forma justa, mas sendo absolutamente implacável dentro das regras do jogo. Outro pilar fundamental dos princípios dele era a rejeição total às desculpas. Para o Rockefeller, dar desculpas era quase uma doença mental. Ele acreditava que 99% dos fracassos vinham de gente que tem o hábito de dar desculpas. Ele via isso como um comportamento dos fracos. E a lógica dele era simples: quanto mais sucesso uma pessoa tem, menos desculpas ela dá. E aqui vem o que talvez seja o credo central dele sobre autossuficiência. O primeiro e o último capítulo do Livro da Sabedoria é que não existe almoço grátis no mundo. Ele até contava uma história sobre javalis selvagens que foram atraídos por comida fácil e acabaram presos numa armadilha. A moral, o perigo de depender dos outros e o imenso valor de correr atrás do seu. E com isso, a gente chega no legado que o Rockefeller deixou. Fica aquela pergunta no ar, né? Será que esse manual dele é uma fórmula atemporal para o sucesso? Antes da gente pensar nisso, vamos só recapitular rapidinho as ideias principais. Resumindo então, o manual do Rockefeller se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, projete sua mente. É sobre cultivar uma mentalidade forte, de crença, perseverança e, principalmente, de gostar do que faz. Segundo, arquitete sua sorte. Ou seja, crie suas próprias oportunidades com muito planejamento e ação decisiva. E terceiro, domine seus princípios, que é agir com integridade, ser autossuficiente e, claro, ter tolerância zero com desculpas. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta final. Esse manual de estratégias é um guia atemporal para o sucesso? Algo que a gente pode aplicar hoje em dia? Ou será que é só uma relíquia de uma era muito mais implacável, com métodos que talvez não se encaixem mais no mundo de hoje? A resposta? Bom, talvez dependa muito de como cada um interpreta esses princípios.